Bem-vindos todos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente da Estância Árvore da Vida, em Sumaré, São Paulo, Brasil. E, mais uma vez, lembramos a todos, hoje é o Dia do Senhor, é o dia em que nós comemoramos, nós fazemos nossas reuniões em memória da morte do Senhor e também da sua ressurreição, que nos gerou a todos e pela sua redenção realizada na cruz, nos reconectou com Deus, todos aqueles que nele creram. Portanto, aproveite esse dia, faça as suas ofertas, tanto no QR Code que está aí na sua tela e também nas suas igrejas, né, na sua região. O sócio do Evangelho cuida, né, da sua obra regional e também de todos os necessitados. Vamos fazer as nossas ofertas. E com relação à Conferência Internacional de Setembro, as ofertas já começaram. E ontem o irmão Ezra explicou muito bem e também o irmão Rafael Costa deu uma explicação de como fazer a inscrição. Espero que você, né, tenha feito a sua inscrição e também pelo valor de referência da inscrição, embora ela seja gratuita, mas se aqueles que tiverem condições poderem, né, fazer além das suas inscrições, colocarem esse valor de referência correspondente ao número de pessoas da sua casa e você fazer a sua oferta na conta Estância é Minha. E nós esperamos, né, alcançar um valor que nós colocamos como meta, né, inicialmente como 600 mil, e se houver 10 mil inscritos, nós podemos chegar, multiplicado por 100 cada um, podemos chegar até R$1 milhão. E também começa hoje, ali no QR Code, está também a oferta para a Venezuela, que em toda a conferência nós lembramos daquele país tão sofrido, que o Senhor possa, né, abençoar através das suas ofertas específicas para socorrer os irmãos daquele país. Muito bem, então nós vamos para a mensagem 66. A mensagem 66 tem por título A Plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Muito bem. Hoje eu tenho muita coisa para apresentar, é a última mensagem antes da conferência internacional, portanto eu preciso terminar até chegar na plenitude. Vou explicar o que seja a plenitude. Mas antes de tudo, eu preciso ainda explicar melhor a questão da criação de Deus, né, dos céus e da terra. E nós ainda temos um pouco de incompreensão, um pouco de confusão, né, em se tratando dos céus. Né, ainda tem muita confusão sobre isso. Então eu queria deixar assim com maior clareza, né, no nosso entendimento. O Senhor, em Gênesis 1:1, né, nos deixou por escrito que no princípio criou Deus os céus e a terra. Portanto, a criação de Deus é a criação dos céus e a criação da terra. Por que comecei a investigar melhor sobre isso? É porque em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10, onde nós estudamos o mistério da vontade de Deus, é convergir todas as coisas em Cristo. Né? Ali fala todas as coisas, que são todas as coisas, tanto as do céu como as sobre a terra. Então eu comecei a pesquisar quais são, né, realmente as coisas que Deus quer conectar em Cristo, fazer de Cristo o seu ponto de união, de conexão, de encabeçamento sobre todas as coisas. Aí então
Eu, na semana passada, falei, né, rapidamente sobre esse assunto, mas na live que eu fiz na quinta-feira, eu pude deixar um pouco mais, com maior clareza, a questão dos céus, né? Então, aqui diz, o Senhor criou os céus e a terra, né? E os céus, ele tem algumas distinções. Por exemplo, na Bíblia fala do céu dos céus, né? Em Neemias capítulo 9, versículo 6, ali diz, tu és o Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nele há, os mares e tudo quanto há neles, tu os preservas, a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Portanto, há o céu e o céu dos céus. E Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, ele também diz que ele conhecia um homem que se referia a ele mesmo, que foi arrebatado, se no corpo ou fora do corpo, ele não sabia dizer, mas ele foi arrebatado até o terceiro céu. Então, pela primeira vez na Bíblia faz essa menção do terceiro céu. Então, há questão dos céus e a questão do terceiro céu, do céu dos céus. Muito bem. Então, aí então começa, né, a gente começa a não entender melhor exatamente que seja isso, porque são coisas fora da nossa dimensão física material, né, e fica difícil a nossa compreensão. E também em Gênesis 1, versículo 8, quando Deus, no segundo dia, ele criou o firmamento, ele chamou o firmamento de céu, né? Portanto, na nossa primeira compreensão, é o céu físico. Portanto, Deus, ele criou o céu físico. Todavia, muitas vezes nós nos limitamos o céu físico ao firmamento, por causa desse versículo, Gênesis 1, versículo 8, que Deus chamou o firmamento de céu. Portanto, na nossa compreensão, o céu físico é o nosso firmamento. Todavia, eu usei na semana passada Salmo 19, versículo 1. Vamos abrir a nossa Bíblia em Salmo 19, versículo 1, para mostrar para os irmãos que essa limitação do céu físico ao firmamento nos limita muito a compreensão, né? Então, aqui diz assim, Salmo 19, versículo 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E vocês sabem que os Salmos é escrito como uma coisa poética, né, em versos. Então, existe essa forma de usar, né, de usar os dois termos equivalentes, os dois termos intercambiáveis, né? Então, aqui no caso, seria o termo os céus e o termo o firmamento. Então, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, o céu físico mostra a glória de Deus, mostra as obras que Deus fez. Muito bem, então por aqui você vai dizer, então, aqui confirma que os céus se limita ao firmamento. Todavia, se você for para o versículo 4, você vai dizer, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, principia numa extremidade dos céus e vai até a outra vai ao seu percurso e nada refoge ao seu calor. Então, esses céus, né, não se limita ao nosso firmamento, quer dizer, nossa atmosfera. Esse céu, ele está incluindo, inclusive, o sol. Né? Então, você também pode ir para Gênesis, capítulo
15, versículo 5, quando Deus mostrou a Abraão os céus, capítulo 15, versículo 5, né? Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Então, o céu físico não é só a nossa atmosfera, é o que você enxerga através da nossa atmosfera até todo o céu físico dentro do nosso universo físico visível. Tá? Então, se você contempla, né, o Senhor falou para Abraão, contemplar os céus e contar as estrelas. Então, as estrelas fazem parte desse céu físico. Tá? Então, não se limita à nossa atmosfera. Senão, nós vamos limitar, né, se também limitarmos aos céus, à atmosfera, nós também vamos limitar a ação, né, das forças malignas do mal à nossa atmosfera. Então, se um dia nós pudermos viajar para a Lua, viajar para Marte ou para outro lugar no espaço, nós fugiremos do seu domínio, né, do império das trevas. Não é isso. Então, o céu físico, mesmo o céu físico, ele é todo o céu visível, todo o céu que Deus criou, todo esse universo visível que Deus criou, tudo que você consegue enxergar é o céu. Tá? Então, eu vou fazer explicar um pouquinho melhor em Colossenses 1. Dá uma olhada em Colossenses 1, versículo 15. Versículo 15, como diz? Ali disse, versículo 15, ali disse: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Isto é, o Filho de Deus, Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. Em João capítulo 1, ele diz que Deus, né, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, Deus, ele é invisível, ele não tem imagem. A imagem dele é o próprio Filho. Então, o Filho, Cristo, é a imagem do Deus invisível. Deus, ele é da esfera invisível, da esfera espiritual, né? Então, e ao mesmo tanto é que quando você se lembra, quando Deus apareceu a Abraão, em Gênesis, antes dele declarar o que ele faria com Sodoma e Gomorra, ele apareceu juntamente com mais 2 anjos. Em Abraão levantou os olhos, ele viu 3 homens. E dos 3 homens, um era o Senhor Deus, quer dizer, então aquela imagem de homem é o próprio Cristo. Cristo representando o próprio Jeová, o próprio Yahvé, né? E ele é a imagem do Deus invisível. E esses outros 2 anjos, mais tarde, foram para a casa de Ló, em Sodoma, né? E Deus ficou mais um pouco com Abraão. Portanto, Deus apareceu a Abraão na forma de um homem. Então, como Deus poderia ter a forma de um homem? Portanto, aqui define que ele é o primogênito de toda a criação. E Hebreus nos desvenda esse enigma, porque quando Jesus ofereceu-se a Deus pelo Espírito Eterno, tudo o que ele fez aqui no tempo, desde a sua encarnação, viver humano, sua morte redentora, sua ressurreição, tudo foi lançado na eternidade. Então, na eternidade, Jesus já possuía a humanidade e ele se tornou primogênito de toda a criação e a imagem do Deus invisível. Bom, aí versículo 16 diz o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas. Aí que eu quero explicar. Então, em Cristo, como criatura, porque ele tomou forma de um homem, né? Ele é o primogênito de toda a criação, então, nele foram criadas todas as coisas. Então, ele é a fonte, né,
criadora, a fonte, a origem, né, por meio de quem Deus criou todas as coisas. Criou todas as coisas nos céus e sobre a terra. Então, eu quero explicar o seguinte: Deus estava na eternidade passada, Ele estava só, né, vivendo uma vida feliz e perfeita na Trindade. Mas um dia, um determinado tempo, Ele decidiu fazer a criação. Então, além de Deus e na sua habitação, Ele criou, né, todas as coisas. E todas as coisas são sobre a terra, nos céus e sobre a terra. Tá? E as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então vou pedir para projetarem uma figura, né, que eu fiz rapidamente de manhã com a ajuda de um irmão, sobre essa figura. Eu vou mostrar para vocês aqui que Deus, Ele é o Deus Criador, existe de eternidade a eternidade, Ele é autoexistente, ninguém criou Ele, por isso que Ele é Deus. Então, antes dele criar, né, a criação, estava Deus aqui, certo? Aí, Ele, por meio, né, do primogênito da criação, por meio de seu Filho, Cristo, Ele criou todas as coisas nos céus e sobre a terra. Nos céus e sobre a terra, né? Nos céus sobre a terra, tá? E, então, a criação toda está aqui. A criação toda está aqui. Aqui estão as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Tanto as coisas visíveis ou invisíveis estão aqui, ó, na parte da criação. Então, dentro da sua parte da criação, Ele criou as coisas visíveis, as coisas materiais. Ele também criou as coisas invisíveis, né? Os anjos são invisíveis. E por serem invisíveis e por serem da área espiritual, então Deus permite o acesso aonde Deus está, certo? Principalmente os que servem a Ele, os querubins, os serafins, né? Os anciãos angelicais, eles, né, têm acesso ao Deus Criador no céu dos céus, onde Deus está no seu terceiro céu. E quando o arcanjo, né, em Isaías 14 e também em Ezequiel 28, ele se rebelou contra Deus, Deus o lançou para a terra, né? É isso que diz em Ezequiel 28, você pode abrir na sua Bíblia, né? Ezequiel 28, Senhor Jesus. Versículo 17, vou ler na versão King James atualizada. O teu coração tornou-se altivo e soberbo por causa da sua impressionante formosura, e corrompeste a tua sabedoria por conta do teu esplendor e da tua fama. Por isso eu te lancei à terra, fiz de ti um espetáculo e advertência perante reis e governantes. Esses reis e governantes são das criaturas pré-adâmicas que habitavam na terra, antes de Deus criar Adão. Tá? Então ele foi lançado à terra. E esse lançado à terra, eu vou explicar um pouquinho melhor. Dá uma olhada ainda em Ezequiel 28, versículo 14. Além disso, foste também ungido como querubim guardião. Ele, como querubim guardião, como um dos principais arcanjos, ele tinha acesso a Deus onde Deus está. Tá? E foi precisamente para essa função que eu te designei, estiveste também no monte sagrado de Deus.
e caminhavas entre pedras resplandecentes. Quer dizer, ele como querubim, né, guardião, como querubim da guarda, ele tinha acesso onde Deus está. Onde Deus está. E quando Deus o lançou para a terra, Deus lançou para fora da esfera onde está o trono de Deus, onde está o Monte Santo de Deus, ele foi lançado para essa esfera dentro dos céus e da terra da criação, tá? Na criação. Muito bem. Aí, o que acontece? E aí cria-se, então, em Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6, nós já lemos isso. Versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nas regiões celestes. Essas regiões celestes, Deus, lembra-se que eu falei que Deus já havia o lançado para a terra, mas para a terra, não necessariamente para a superfície da terra. Ele o lançou para, né, essa esfera, tá? Nessa esfera onde está a terra e todo o universo, né, visível que nós chamamos de cosmos, né, todo espaço cósmico, né? E Deus o lançou para cá. Então, ele só lhe é facultado acesso a Deus quando Deus lhe permite, né? Porque em Mateus 6, ali disse que, vocês sabem daquela oração, né, que Jesus nos ensinou: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, faça-se a tua vontade na terra como é feita nos céus. Quer dizer, aqui nos céus, onde Deus está, Deus faz a sua vontade, ninguém o perturba, ninguém fala nenhuma palavra contrária. Aqui ele tem encabeçamento, mas aqui na terra ele não tem. Mas essa terra, que terra é essa? Essa terra é isso aqui, ó. É toda a terra e o seu cosmos, né? E todo o universo visível, e também ali contém, né, as coisas invisíveis. Então aqui estão, né, tanto os principados e potestades estão aqui lançados para cá, e também os anjos bons de Deus que cuidam de nós também estão aqui, e e os anjos também têm acesso a Deus, certo? E hoje as regiões celestes são isso aqui. Não sei se eu consegui explicar para os irmãos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, em primeiro lugar, nós temos o céu físico. Esse céu físico abrange todo o universo visível, todo o universo que nós conseguimos ver, tá? E nessa mesma delimitação, né, do universo criado, visível por Deus, estão também as criaturas invisíveis. E nessas criaturas invisíveis, né, os principados de potestade, quando Satanás foi lançado do céu para a terra, ele se situou dentro dessa esfera, né? Dentro dessa esfera do nosso universo visível, porém, ele está numa dimensão invisível. Ele está numa dimensão invisível. Muito bem. Então, ó Senhor Jesus, aí surge, né, no meio da live, surgiu uma dúvida. Alguém perguntou para mim, mas no livro de Jó, logo no começo do livro de Jó, ali diz que Satanás, ele teve acesso onde Deus estava, né? Então vamos lá, Jó capítulo 1, dá uma olhada em Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, versículo 6. Num dia
em que os filhos de Deus, eu estou lendo agora na versão João Ferreira de Almeida, tá? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Quer dizer, então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor, disse: de rodear a terra e passear por ela. Tá? Eu vou comentar sobre isso daqui a pouco. Se você for para Isaías 14, vamos pegar essa versão mesmo, a nossa versão, 14, versículo 13, dizendo-se a respeito de Lúcifer: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, que é acima de outros anjos, eu quero subir, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Esse monte da congregação é um monte santo de Deus. E ali Deus congrega, Deus faz assembleia. Eu acho, provavelmente, sejam as lideranças, né, dentre os seres angelicais. Então ele faz, né, no monte da congregação ou no monte da assembleia, ele reúne, né, os seus principais arcanjos, seus principais, né, anjos. E Satanás fazia parte disso, porque ele queria, né, ele estava ali, ele tinha liberdade, tinha acesso. E lá em Ezequiel 28 nós lemos, ali diz também, no monte santo, sagrado de Deus, Ezequiel 28, onde está? No versículo 16, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo qual te lançarei profanado fora do monte de Deus. Esse é o monte, né, onde Deus congrega, né, os seus anjos. Fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Ele era o querubim da guarda, ele tinha livre acesso ao monte da congregação, ele tinha, né, livre acesso ao monte santo de Deus, mas ele, por causa, né, da sua iniquidade, do seu orgulho, ele foi lançado de lá. Todavia, Deus ainda lhe facultou, quando Deus fizesse uma assembleia ali naquele lugar, lhe facultou a presença. Ele poderia ir, só que naquele lugar ele não apita nada. Naquele lugar é Deus quem manda. Deus faz a sua vontade. Por que eu posso dizer isso? Na descrição do livro de Jó, ele acusa. O que ele pode fazer no Monte Santo de Deus é acusar. Por isso ele é o acusador dos nossos irmãos. Mas ele não pode fazer a sua vontade. Então tudo que ele fizer é algo permitido por Deus. Porque ali Deus faz a sua vontade. Os irmãos estão me entendendo? E onde é a esfera de ação, né, de Satanás? Perguntou: de onde vem Satanás? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Quer dizer, o âmbito da ação, a esfera de ação, de atividade de Satanás é na terra. Só que essa terra não é restrito à terra e ao firmamento da terra. Essa terra refere-se a todo esse universo, né, em que nós estamos. Nós estamos no aspecto visível e existe do lado invisível, né, onde Deus está. Claro que fala rodear a terra, porque em todo essa infinidade de galáxias, né, que nós temos aqui, a vontade de Deus será feita nesse planetazinho, esse planeta Terra, né? Por isso Satanás, ele atua por aqui, mas a sua atenção é voltada para a Terra. Muito bem, então, dito isso, eu preciso avançar, eu preciso mostrar para vocês que a luta espiritual está nessa região. Por isso, quando Deus ressuscitou a Jesus Cristo, Deus o ressuscitou acima dessa região, né? Efésios capítulo 1, versículo 19 e 20. E qual a suprema grandeza do seu poder
para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Esses lugares celestiais aqui estão acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então, nosso Deus, ele também ressuscitou seu Filho Jesus Cristo, já nas regiões celestiais, mas acima dessa região celestial, onde atua Satanás e os seus principados e potestades, que está abaixo deles. Portanto, meus queridos irmãos, nosso cabeça já está acima, né, dessa região onde ele atua. Muito bem, então, ó Senhor Jesus, eu preciso correr um pouquinho. E claro que o terceiro céu é onde está, né, Deus que habita a eternidade, né? Muito bom. Então, quando Deus criou os céus e a terra, tudo foi criado por meio de Cristo. E quando a gente fala que tudo foi criado por meio de Cristo, tudo foi criado centrados, encabeçados, conectados em Cristo. Toda a criação nos céus e na terra foi criada, conectada em Cristo, tá? Tanto no céu como na terra. Mas quando Lúcifer se rebelou contra Deus, ele se desconectou de Deus, de Cristo, né? E ele se levou consigo terça parte dos anjos, que se rebelou também, se desconectou de Cristo, e também as criaturas pré-adâmicas aqui na terra, havia governantes, havia nações, ali ele também promoveu a rebelião aqui na terra, tanto é que fez com que fosse necessário Deus julgar a terra com as águas, né, do juízo de Deus. E Gênesis 1, versículo 2, né, a terra estava sem forma e vazia, porque houve um julgamento de uma rebelião aqui na terra. Tá? Portanto, meus queridos irmãos, nós temos aqui, né, um intervalo entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis 1. Esse intervalo pode ter sido um intervalo de muitos e muitos anos, a gente não sabe exatamente, né, quantos anos, né, o universo, a idade do universo, segundo os cientistas, né, tem mais de 14 bilhões de anos, mais de 14 bilhões de anos. Então Deus, né, quando criou, né, fez a criação nos céus e na terra, e Deus, né, e passaram-se muitos e muitos anos, né, sem que, né, esse arcanjo tivesse se rebelado. Até chegou o momento até que ele se rebelou, e ele também influenciou, né, aqui na terra as criaturas pré-adâmicas, e dizem os cientistas que a Terra, o sistema solar, tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Portanto, de 14 bilhões a 4,5 bilhões de anos, existe um intervalo de quase 9 bilhões de anos, né, para surgimento do sistema solar. E a Terra se rebelou, e Deus então, né, lançou Satanás para a terra, que eu já expliquei, que é essa região celeste do nosso universo físico, e então, a partir de então, nós temos no céu um problema em pendência. Deus precisa resolver a pendência no céu dessa rebelião. Muito bem. Aí então Deus deixou um pouco essa pendência de lado, Deus foi restaurar a criação aqui na terra. Então houve, né, a terra estava sem forma e vazia, capítulo 1, versículo 2 de Gênesis, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, porque a terra estava toda inundada, né, pelo dilúvio, né, das águas do juízo de Deus sobre a terra, e aquelas criaturas
possuíam um corpo e um tipo de espírito, não como nós, que fomos criados pelo sopro de Deus. Eles eram seres que tinham corpo e espírito, seus corpos morreram no dilúvio e seus espíritos ficaram soltos sem o corpo e habitam nessas águas do juízo de Deus. E hoje nós conhecemos que eles são espíritos imundos, que são os demônios, que muitas vezes precisam de corpos para tomar posse, porque eles precisam de corpo para se manifestarem. Muito bem, então, aí essa é a situação, mas Deus é maravilhoso e restaurou a criação na terra. Ele fez o primeiro dia a luz, ou disse Deus, haja luz e houve luz, e no segundo dia o firmamento, e eu não vou detalhar tudo isso. No terceiro dia foi uma coisa maravilhosa, porque finalmente ele fez surgir a terra seca dentre as águas, porque sem a terra seca a vida não cresce e não é possível colocar o homem aqui na terra. Portanto, quando ele fez a criação, surgimento da terra seca, ali surgiram então as primeiras espécies de vida vegetal, a relva, a erva e as árvores, né? E quando terminou o terceiro dia, Deus disse o quê? No versículo 12 de Gênesis 1. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes segundo a sua espécie, e as árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Quando Deus disse que era bom aquilo que ele criou, a criação estava conectada em Cristo. A criação estava conectada em Deus, por isso era bom. E no quarto dia, né, fez os luzeiros, e no final do quarto dia, versículo 18, e viu Deus que isso era bom. Tudo estava conectado, né? E no quinto dia, né, ele também criou os grandes animais marinhos, etc, no versículo 21 no final. E viu Deus que isso era bom. Então no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, Deus disse que era bom. Então a criação estava conectada em Deus aqui na terra, a criação que ele restaurou aqui na terra. E no sexto dia, além de ter criado os animais, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Quando ele terminou a criação do homem, porque o homem foi feito do pó da terra, o seu corpo, mas ele recebeu fôlego de vida e se tornou o espírito do homem, capaz de receber Deus em seu espírito, porque Deus é espírito, e o homem passou a ser uma alma vivente. E o homem é uma espécie de Deus, que vem de Deus, que veio do sopro de Deus. Então nós temos um elemento da criação de Deus aqui dentro de nós que é eterno. Somos eternos, só esse corpo que é temporal, né? Muito bem, então quando Deus terminou a criação no sexto dia, dá uma olhada, né? O que Deus disse? Versículo 31, e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Deus disse, muito bom. Quando terminou de criar o homem, criou todas as coisas, criou o homem, ele disse, muito bom. Então, o homem e a toda a criação que ele restaurou aqui na terra estava conectada em Deus por meio de Cristo. Cristo era o centro, Cristo era o cabeça, Cristo era o ponto de união, de conector. Amados irmãos, sem Cristo nós não teríamos como nos conectar com Deus Criador. E Cristo, ele é aquele conector, né? Às vezes você precisa de um conector, você não consegue, você não tem, a sua tomada não serve nas tomadas para onde você viaja, você precisa de um adaptador. Meus queridos irmãos, Cristo é esse conector que nos conecta com Deus Criador, porque ele é tanto Deus Criador quanto o primogênito de toda a criação. Então, graças ao Senhor, tudo estava perfeito. Então Deus assim fez o homem, plantou um jardim no Éden. Olha, Deus, ele é maravilhoso. Ó Senhor Jesus, me falta tempo para descrever. Deus se preocupa até com nossos sentidos, né? Deus criou árvores agradáveis à vista,
a criação de Deus é maravilhosa aos olhos, não é? Então, Deus fez as árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. Deus se preocupa com o paladar. Então, Deus se preocupa com o homem em todos os sentidos. Como é que ele sabe? Porque ele se tornou um homem, né? E, muito bem, aí quando ele criou, né, Adão, ele disse que não era bom Adão estar só. Ele disse: preciso criar uma auxiliadora que lhe seja idônea. Essa palavra idônea você pode entender assim: Deus criou, né, para Adão a Eva, que não somente dividia as tarefas com ele, porque, né, ele sozinho não conseguiria fazer todas as tarefas, mas lhe complementava. A mulher é um complemento do homem. O homem, né, muita gente fala, o homem uma metade, a mulher a outra metade, quer dizer, então a mulher complementa o homem. O homem foi criado de uma maneira objetiva, de uma maneira de cumprir propósito, de cumprir a meta, e a mulher, ele consegue ver todos os detalhes, tem uns sentidos mais aguçados, né, tem um sistema sensorial mais aguçado do que o homem, e assim se complementam, tá? Então Deus assim fez. Por isso, amado irmão, se você precisa aprender a apreciar a sua esposa, porque ela vê coisas que você não vê, né? E a esposa, você precisa honrar o seu marido, porque o seu marido realmente foi feito para cumprir o propósito de Deus, e vocês dois formam um par perfeito, né, para fazer o que Deus quer fazer aqui na terra. Muito bem. Então assim foi criado o jardim do Éden. Deus colocou o homem no jardim para o cultivar e guardar. E no meio do jardim, Deus colocou a árvore da vida. O meio significa o centro. O meio significa a parte conectora, né? O meio é a parte mais importante que conecta, que é a parte mais, né, que é o cabeça de tudo. Então, Deus quis dizer para Adão e Eva: esse ponto, essa árvore é o centro da minha vontade. Muito bem. Aí, nós só sabemos, Gênesis 3, aconteceu uma infelicidade, uma tragédia aconteceu em essa criação maravilhosa que Deus restaurou aqui na terra, toda conectada com Deus. Você sabe que Satanás, ele é um anjo, né, arcanjo, é um espírito. Ele não pode aparecer a Eva como espírito. Deus permitiu que ele aparecesse na forma de uma serpente, né? Então, na forma de uma serpente, ele conseguiu enganar Eva. E Eva foi enganada justamente na parte que Deus deu mais forte para a mulher. E quando a Eva viu a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela viu que a árvore era agradável à vista e boa para paladar. O fruto era bom para se comer. E também desejável para se ter entendimento. Ela então comeu, transgrediu contra a palavra de Deus que disse para não comer dessa árvore, e deu ao marido, e ambos comeram. A partir desse momento, os olhos de ambos se abriram. Esses olhos, quando se abriram, significa que se desconectaram de Deus. Quando se desconecta de Deus, você então cria seu próprio senso de julgamento. Não é mais Deus quem julga, é você quem julga. Se os olhos se abrem, você passa a estar conectado agora à árvore do conhecimento do bem e do mal. E mal sabe o homem que a árvore do conhecimento do bem e do mal faz parte de você conectar a um império chamado Império das Trevas, que Colossenses 1 mostra que nós todos, por causa dessa queda, nós ficamos, em vez de estar conectado a Cristo, fomos conectados a esse Império das Trevas, e o príncipe, né, desse Império das Trevas é Satanás. Então o homem passou a estar conectado em uma árvore errada. Muito bem, então nesse momento, né, o homem desconectou de Deus. Não pense você que Deus não sabia. Quando Deus costumeiramente andava pelo jardim, ele já percebeu que o homem se desconectara dele. Ele perguntou para Adão: onde estás? Quando ele pergunta para Adão, porque ele sentiu já que Adão se desconectou de
Deus. Isso eu falei na live na quinta-feira, que lá em Lucas capítulo 8, né, quando Jesus estava no meio de tanta multidão e tantas pessoas apertavam Jesus, e de repente tinha uma mulher, né, que padecia de uma hemorragia, de uma doença, que ela gastou tudo que tinha aos médicos e ninguém conseguiu curá-la. Ela então falou: eu vou tocar, tão somente tocar na veste de Jesus, quem sabe, né, eu seja curado. Então quando ela tocou com essa fé, né, Jesus percebeu, Jesus sentiu, ali Lucas 8 fala que Jesus sentiu, ele de repente parou: quem me tocou? E os discípulos ali em Lucas fala, o Pedro perguntou: mas Jesus, tanta gente te tocou? Não, mas alguém me tocou e eu senti sair de mim poder. Então, queridos irmãos, quando do lado contrário, o homem que estava conectado com Deus, recebendo o poder de Deus, recebendo suprimento, provisão de Deus, de repente se desconecta, do lado contrário acontece o mesmo. Deus sentiu, peraí, o homem se desconectou. E quando ele falou, onde está? Deus já sabia, né? Então, ambos se esconderam e Deus falou, quem te fez saber, né, que estavam nus, né, outras palavras. Então, a partir daí, ó Senhor Jesus, o homem, né, não só se desconectou, o homem desconectou toda a criação que Deus havia restaurado aqui na terra. E a terra se tornou maldita por causa dessa transgressão, dessa queda do homem. Portanto, meus queridos irmãos, essa desconexão foi uma tragédia mesmo. Porque Deus queria, né, que o homem, né, que estava conectado com Deus a nível de criação, Deus queria que o homem comesse da árvore da vida e pudesse, o homem estar conectado com Deus em outro nível, no nível, né, de receber a vida de Deus e a natureza de Deus. E quando o homem estivesse cheio da vida e natureza de Deus, Deus então usaria esse homem para tratar dessa pendência nos céus, nas regiões celestes, que é Satanás e os seus principados e potestades. Aí no final colocar tudo em ordem, este universo. Todavia, Satanás se antecipou e arruinou o homem, né? Desconectou toda a criação aqui na terra de Cristo, de Deus. Mas, meus queridos irmãos, não tem problema. Deus, Ele, na sua infinita sabedoria, Ele então providenciou, né, a salvação. E a salvação vem... ainda, deixe-me comentar mais uma coisa. No capítulo 3 de Gênesis, no versículo 8, quando Deus procurava, né, Adão, Deus disse assim, no versículo 8 diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Quer dizer, então, Deus, naquele dia, no final do dia, na viração do dia, isto é, já no entardecer, terminando um dia. Você sabe que na Bíblia, o dia termina no entardecer. E aí começa um outro dia, a noite pertence já a outro dia. Então, na viração do dia, quer dizer, virar de um dia para outro, Deus descobriu que a fase em que o homem estava conectado com Deus, essa fase terminou. Virou a página, virou o dia. O dia em que o homem estava conectado com Deus passou para outro dia, o dia em que o homem se desconectou de Deus, né? Então, essa palavra viração do dia é muito importante para nós entendermos. Muito bem. Então, Senhor Jesus. Então, eu, na verdade, estou pulando, né, muita coisa para poder eu terminar aqui. A reconexão. Como é que Deus vai fazer a reconexão? A reconexão, meus queridos irmãos, precisa ser feita por meio da redenção de Cristo. Porque
nos primeiros capítulos do livro de Romanos, né, nos mostram que é impossível o homem salvar-se a si mesmo. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem foi criado para manifestar a glória de Deus, mas o homem pecou. E sem o derramamento de sangue, está em Hebreus 9, sem o derramamento de sangue não há perdão dos pecados, não há remissão dos pecados. Em outras palavras, o homem estava num dilema, numa enrascada. Para Deus poder perdoar os seus pecados, ele teria que morrer, teria que derramar o seu sangue. Se ele derramasse o sangue, também estaria acabado, né? Para si e para Deus. Portanto, o homem não tinha saída, mas graças a Deus, Deus na sua infinita sabedoria, Deus enviou o seu próprio filho. E o seu filho, né, nasceu da mesma forma como a queda do homem veio por uma mulher, a Eva, e a salvação do homem também veio por uma mulher. Deus prometeu a Eva, dizendo que o seu descendente pisará a cabeça da serpente. Então, o descendente da mulher veio da Virgem Maria, que foi concebida pelo Espírito Santo. O que nela estava sendo gerado é do Deus Altíssimo. Então, quando, né, o homem que caiu por uma mulher, por causa de uma mulher, o homem também é salvo por causa de uma mulher. Então, a Maria, né, por meio da Maria, Jesus nasceu. E Jesus conheceu a humanidade por meio da Maria. E não teve participação do homem macho, certo? Então, Jesus se tornou homem, viveu todo o tempo aqui na terra, totalmente governado por Deus Pai. Ele era obediente a Deus Pai em toda fração de segundos da sua vida. Ele fez a vontade do Pai, morreu obediente ao Pai, morte de cruz. E com isso ele realizou a eterna redenção por nós. Por quê? Porque na sua ressurreição ele ofereceu-se a Deus pelo Espírito Eterno todo o sacrifício feito aqui na terra. Então essa redenção que ele realizou na cruz se tornou a nossa eterna redenção. E a redenção nos justifica, nos pacifica com Deus, nos reconcilia com Deus. Né? Aos sábados, nosso querido irmão Ezra está falando muito, a palavra da reconciliação, o ministério da reconciliação, é justamente para nós termos paz com Deus. E o processo de reconciliação começa pela salvação do nosso espírito. Então, por causa da obra redentora de Cristo, Deus então tem base jurídica para perdoar os nossos pecados e nos aproximar de Deus, reconciliados, tendo paz com Deus. E no dia em que o Evangelho, né, chegou, a palavra do Evangelho chegou até você, e você, naquele dia, iluminado por Deus, você confessou seus pecados, pediu perdão para Deus e você confessou com a sua boca que Jesus Cristo é o seu Senhor. O Jesus Cristo passou a ser o seu centro, isto é, o seu espírito foi regenerado, o seu espírito nasceu de Deus, o seu espírito, pela redenção de Cristo, reconectou você com Deus por meio de Cristo. Então você que estava desconectado com Deus, como uma ovelha sem pastor, vivendo cheio de doenças e enfermidades da cabeça, emocionais, e também você vivia aflito, você vivia exausto, cansado, sobrecarregado, mas um dia o Evangelho chegou até você, você creu em Jesus, você confessou que Jesus é o seu cabeça, você confessou que Jesus é o seu Senhor, seu Salvador, você confessou que Jesus é o centro, e você foi reconectado com Deus, aleluia, no seu espírito. O seu espírito já está reconectado com Deus, ninguém mais tirará isso de você, você está reconectado com Deus. Todavia, a nossa reconexão precisa ser mais do que isso. A nossa reconexão Deus precisa reconectar
todo esse ser tripartido. Nós temos 3 partes, temos espírito, alma e corpo. Deus reconectou nosso espírito quando cremos em Jesus, regenerou nosso espírito, nós nascemos de novo, mas a nossa alma ainda é muito rebelde. A nossa alma precisa de reconciliação com Deus. Por isso, nosso querido irmão Ezra está falando todo sábado, aquela palavra é para reconciliar sua alma com Deus, reconciliar, né, a sua mente, vontade, emoção que ainda está fora, né, do domínio de Deus. Você ainda é o dono do seu nariz, você pensa o que você quer pensar, faz o que você gosta, né, a sua emoção foge da vontade, da emoção de Cristo. Quer dizer, você ainda está solto, mas Deus está, por meio da palavra da reconciliação, está reconciliando você, está colocando mais a vida e a natureza de Deus na sua alma. Ele está saturando a sua alma por meio do invocar o nome do Senhor, fazendo você viver no Espírito, não mais viver na sua carne, não mais viver na vontade da alma. Você vive no Espírito por invocar o nome do Senhor, por causa da palavra do Senhor que te dá vida, te dá a natureza de Deus. Deus está enchendo você de Deus mesmo. O próprio Deus está enchendo você das suas riquezas. E você está o quê? Sendo saturado de Deus. E Deus está reconciliando, reconectando você, reconectando sua alma. E isso vai acontecer na plenitude da sua reconexão na alma. Deus vai trocar o seu corpo. A redenção do seu corpo, quer dizer, Deus vai trocar esse corpo físico por um corpo de glória espiritual e eterno. Assim, nosso ser tripartido, espírito, alma e corpo, totalmente reconciliados com Deus, queridos irmãos, essa é a plenitude de Deus. Ó Senhor Jesus, eu vou pedir para projetar aqui aqueles círculos que eu fiz, né? Hoje nós temos os 3 círculos, né? Temos aqui a minha direita aqui, não sei, né? Nós temos aqui quando Deus criou todas as coisas, Deus conectou a criação ao centro que é Cristo. Então todas as coisas a nível da criação estava conectada com Cristo, certo? Mas agora, com a rebelião de Satanás, com a queda do homem, essa criação, não no céu onde Deus está, mas na terra e nas regiões celestes, essa criação se soltou do centro. Por isso, esse mundo está um caos. A corrupção permeia nesse mundo em que vivemos. Então, Deus deseja reconectar o homem, mas a partir do centro. Ele não só quer reconectar o homem como criatura, ele quer reconectar o homem por meio do centro para fora. Deus quer encher você, né? Encher você. Muito bem. Então, só que se você reparar tridimensionalmente, você vê Cristo é o centro, ele quer saturar, né, você, né, com a sua vida e natureza. Ó Senhor Jesus, deixa eu ver se eu vou conseguir explicar para vocês. Colossenses 1, onde nós estávamos lendo, Colossenses 1, aqui no versículo 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, são essas figuras. Ele é a cabeça do corpo da igreja, quer dizer, ele agora quer reconectar você, ele é a cabeça da igreja, agora já é outra criação, não é mais a criação velha, a nova criação. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, ele é o primogênito entre os mortos. Ele era o primogênito da criação, na velha criação, mas agora na nova criação, ele é o primogênito de entre os mortos, para quê? Para em todas as coisas ter a primazia. Deus quer que Cristo tenha primazia, tenha autoridade, tenha encabeçamento em todas as coisas. Como?
por meio da nova criação, porque a velha criação se soltou. Agora, por meio da nova criação, Deus quer conectar tudo de novo, né? E Cristo tem a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Cristo, ele é a plenitude de Deus. No capítulo 2, deixa eu ver onde está, versículo 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da deidade. Deus, ele é rico, muito rico, nos seus atributos invisíveis. Deus é amor, e amor é invisível. Deus é luz, e a luz, né, espiritualmente falando, é invisível. Deus, ele é a unidade, Deus é a glória, Deus é santo, a santidade, a justiça. Quer dizer, todas essas coisas são atributos invisíveis de Deus, mas Deus deu um corpo para Jesus. E esse corpo, né, em grego é soma. Então Deus, né, toda a plenitude de Deus habita corporalmente, né? Deus somatizou, não é isso? Em Jesus, no corpo, porque Deus deu um corpo para Jesus, e no corpo de Jesus, corporalmente ele consegue, né, mostrar a plenitude de Deus. Então quem via Jesus, vinha a plenitude de Deus, mas Deus quer mais do que isso. Deus quer, Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus quer que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas, então ele o deu à igreja. A igreja é o quê? A igreja é o seu corpo, é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A plenitude da deidade, Deus fez habitar corporalmente em Jesus Cristo. Agora Jesus Cristo está passando para nós, para nós a igreja ser a plenitude dele. Ele é aquele que enche tudo em todas as coisas, e a igreja é sua plenitude. Mas essa palavra plenitude é muito difícil de entender. Por isso, antes de terminar, eu trouxe aqui uma cesta. Diz coisas que eu achei na geladeira lá de casa, tá? E nessa cesta estão representados as riquezas do Brasil, tá? Tem a berinjela, tomate, cebola, pimentão, tá? Né? Tem muitas coisas, banana, batata e tal. Eu trouxe até um pedaço de carne que eu queria trazer picanha, mas acabou a picanha em casa, ó, só tem essa carne. E o Brasil é rico em carne bovina, tá? E todas essas riquezas representam, né? Me desculpe usar essa analogia, representam as riquezas de Deus. Só que as riquezas de Deus são invisíveis. E essas riquezas materiais, na verdade, são uma sombra das riquezas de Deus. E essas riquezas são riquezas, mas ainda não são a plenitude. Como é que eu explico a plenitude? Riquezas estão aqui. Como é que eu explico a plenitude? Como você vai tornar essas riquezas a plenitude? É desfrutar dessas riquezas. Comendo essas riquezas. Eu comendo, desfrutando dessa riqueza, quer dizer, então precisa de alguém que nasceu nessa terra, no Brasil, que desde criança desfrutou das riquezas do Brasil e comeu dessas riquezas, então esse alguém se torna a plenitude dessas riquezas do Brasil. Aqui, na minha sala aqui, ó, vou chamar o Jonathan aqui, ele representa muito bem a plenitude das riquezas, né, do Brasil. Dá uma olhada aqui, ó. Ó o tamanho dele, ó. Ele comeu isso aqui e a mãe dele cozinha muito bem, viu? Cozinha muito bem. E ele comeu por anos a fio as riquezas do Brasil, desde que ele nasceu. Ele só foi viajar comigo para o exterior depois de grande.
Ele, né, ficou todo esse tempo desfrutando das riquezas do Brasil. E olha o tamanho que ele ficou. As riquezas do Brasil se tornaram a plenitude. Isso aqui são as riquezas e essa aqui é a plenitude. Então, eu e você, como a igreja, nós precisamos nos encher das riquezas de Deus. E se nós diariamente nos enchemos de sua vida e de sua natureza, através da dieta, invocar o nome do Senhor, da palavra do Senhor, da oração, comunhão com o Senhor, nós estaremos o quê? Desfrutando da palavra profética, palavra fundamental, leitura bíblica, reuniões, as riquezas que nós desfrutamos dia a dia se tornam a igreja como a plenitude de Deus, de Cristo. Então isso aqui é a plenitude, isso aqui é riqueza. Obrigado, Jonathan, muito obrigado. Até foi trocar roupa, viu, para aparecer aqui, né? Irmão, então Deus quer fazer da sua igreja a plenitude, porque Cristo é aquele que a tudo enche em todas as coisas, mas Ele não consegue mostrar a plenitude. E a plenitude, irmãos, Ele vai conseguir mostrar o dia que Ele nos encher de sua vida, de sua natureza, do próprio Deus. Os elementos de Deus estão nos saturando e transformando a nossa alma, mente, vontade e emoção, cheio de Deus, cheio de natureza de Deus, cheio da vida de Deus. Então as riquezas vão fazer o quê? Fazer papel de plenitude na igreja. Não que a igreja vai encher todas as coisas, não. A igreja é a plenitude, porque a criação não consegue ser a sua plenitude, porque a criação não possui a sua vida e natureza, mas a igreja possui a sua vida e natureza, e a igreja tem como desfrutar das suas riquezas diariamente, até sermos enchidos. Irmãos, enchidos até a plenitude. E Deus, então, através da igreja, Ele vai, o quê? Encher todas as coisas novamente, a criação. Então, Romanos 8 nos mostra, através da plena filiação, isto é, quando Deus encher todo o nosso ser com seus elementos divinos, santos, né, de glória, de unidade, de justiça em nós então vamos estar cheios de Deus. E Deus falou, eu vou trocar então esse corpo também. Esse corpo não está mais compatível com o que tem lá dentro no espírito e alma. Deus vai processar a redenção dos nossos corpos, que é a glorificação. Deus vai substituir esse corpo material por um corpo da glória, um corpo de ressurreição, corpo espiritual, celestial e imortal. Dessa forma, meus queridos irmãos, a revelação da glória do Filho de Deus, que é a igreja, nós vamos libertar a criação. Deus, através da plenitude de Cristo, Ele consegue encher todas as coisas novamente. Ele reconecta toda a criação novamente e usa-nos, igreja, para limpar tudo que precisa ser varrido para o lago de fogo. Então, nós como igreja vamos formar o seu exército, vamos lutar do seu lado, vamos limpar essa luta espiritual. Não lutamos contra sangue e carne, lutamos contra os principados de potestade nessa luta espiritual. Irmãos, é justamente para varrer todas as coisas, né, negativas e impuras desse mundo, né, desse universo. E o que sobra, irmãos, é tudo positivo, tudo reconectado com Deus, e Cristo será aquele que a tudo enche em todas as coisas, e nós, a igreja, seremos a sua plenitude. Espero ter conseguido passar essa visão geral para vocês, meio que cortando algumas coisas, mas eu acredito que uma visão geral vocês já têm, tá? Então, que o Senhor possa abençoar vocês, uma boa conferência na semana que vem. Vamos orar pela conferência, tá? E também vamos, né, fazer inscrições para a conferência. Vamos fazer uma oração para terminar. Ó, querido Senhor Jesus, nós só podemos te agradecer. Nós somos apenas criaturas que um dia, Senhor, nós rebelamos contra Ti. Mas graças a Deus, pela Tua infinita misericórdia, Senhor veio se tornar um homem, Senhor, e viveu uma vida humana perfeita e morreu na cruz para realizar nossa redenção, para nos reconciliar com Deus.
e nos deu vida quando nós cremos em Jesus, quando nós invocamos o Teu nome. Pela fé fomos justificados. Senhor está nos santificando com seus elementos santos na Tua vida, Tua natureza, está nos enchendo a cada dia, através da Tua palavra, através do Teu nome, através da oração, da comunhão. Ó Senhor Jesus, através da vida da igreja. Senhor, muito obrigado por tudo isso. Continua, Senhor, trabalhando isso em nós e também faz com que nós percebamos que está muito próximo o final dos tempos, que vivamos de uma forma vigilante e lutando do Teu lado, Senhor, para limpar toda a pendência que ficou ainda para trás, limpar esse universo de toda rebeldia, toda impureza, pecado, rebelião. Ó Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, colocar todos os Teus inimigos debaixo dos Seus pés, Senhor, que o Senhor possa ser tudo em todos. E no final do milênio, Senhor, varrer Satanás, jogar no lago de fogo, também a morte, e no final, Senhor, entregar o reino para o Deus Pai, para que Deus seja tudo em todos, e tudo conectado contigo novamente, através da igreja. Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa cada irmão, cada irmã, Senhor Jesus, venha acudir às nossas necessidades, torna-nos, Senhor, Senhor, prontos para a Tua vinda. Jesus é o Senhor.